Olá pessoal, sejam bem-vindos a outro episódio, que eu não faço ideia qual é que é o número, acho que é o 15º ou 16º. Vocês depois podem conferir esse dado extremamente importante. O meu nome é João Rodrigues e hoje tenho aqui um convidado bastante especial. Fábio Pinho já cá esteve, é farmacêutico de profissão e foi uma das primeiras pessoas a entrar neste projeto e por isso eu sou muito grato a ele e às outras pessoas todas que entraram neste projeto e às pessoas que vão entrar no futuro, milionários, portanto, porque também é preciso, não interessa, vá, whatever. Fábio, como estás? Estás bem? Olá, João. Estou bem, muito obrigado. Espero que tu também estejas bem. Antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa. Da maneira que tu falaste, parece que as pessoas que estão a ouvir vão já pensar que um farmacêutico não tem mais nada a fazer que é vir ao teu podcast. É a primeira coisa, certeza. Então, mas ainda assim eu fico contente por isso. É bom sinal. É sinal que o teu podcast está a ter sucesso. Muito sucesso. Por acaso estávamos a crescer exponencialmente e agora é como nós estamos a fazer o inverso do Covid, que é o Covid estava a bombar e depois baixou e voltou a bombar. E então o meu podcast começou no zero, não é? Começou a bombar para cima menos de 10, 15, menos um. Cima de 10, 15, 20 tendo em conta que eras tu a fazer, era o menos um, não é? Exatamente, também. E agora está a bombar de forma invertida, digamos assim. Não, mas estavas a dizer, então, mas não tens nada que fazer, estás não, aqui. É da maneira que falaste, como já é a segunda vez que eu estou cá a voltar em pouco tempo, as pessoas devem pensar, este gajo não tem mais nada que fazer, é por isso é que está a ajudar o rapaz no podcast. Então, mas é assim, eu não posso falar, eu sei que não posso falar assim porque sei que estamos a ser ouvidos por 3 milhões e meio de pessoas, como da última vez, por isso é óbvio que... 3,7, para ser mais já preciso. são 3,7, pronto, então já melhorou um pouco. É assim, se tu me mandares vir aqui todos os meses, vão ser... Daqui a um anito estás aí com mais espectadores que os votantes do Trump, das eleições. Isso, olha, por acaso estamos na altura, não sei quando é que isto vai sair, possivelmente amanhã, que vocês não sabem quando é que é amanhã porque eu não dei essa informação que dia hoje, mas estamos no momento em que os votos estão a ser contados para ver se fica o Biden ou o Trump. E lá está, vocês terem as vossas conclusões. Eu sou uma pessoa que não percebe nada de política, eu sei que deveria perceber. Vou aqui fazer a questão ao meu estimado colega, qual é o grau de importância que este acontecimento tem na vida e na tua mente. Se é algo que tu ocupas a tua mente ou é algo que está a passar ao lado. Esta é muito fácil de responder, porque o grau de importância que isto me ocupa na mente neste momento deve ser tanto como o teu, tendo em conta que o nosso conhecimento de interesse sobre política muito parecido. Pelo que o meu é zero, o meu é completamente zero. Não, mas é assim, eu acho que quando falamos das eleições dos Estados Unidos, eu muito pouco acompanho a política, como tu sabes, mas do que me parece, e basta também ter um pouco de noção da história, ainda que muito vaga sobre política, mas quando falamos de eleições nos Estados Unidos estamos a falar de eleições de um grande país, uma grande nação e uma grande economia mundial. Portanto, eu acho que é sempre algo que vai mexer, tendo em conta que vai-se eleger alguém que pode mudar o rumo das coisas nesse país, mas que indiretamente vai afetar provavelmente o mundo inteiro. Portanto, acho que tem sempre o seu grau de importância. Claro, isso é o grau de importância. Posso não ter essa noção do que será especificamente ou a curto prazo, mas acho que deve ter. Eu acho que tu tens essa noção. Agora, se calhar, agir em prol de é um bocado diferente. Sim, isso é outra coisa. Até como tu, como eu. Por exemplo, eu vou ser sincero, estou-me completamente a cagar para quem ganha, porque é uma coisa que me passa ao lado, vou estar a mentir. Estou-me a cagar que se foda. O Trump, olha, fazia umas cenas engraçadas na televisão, às vezes via os vídeos no YouTube, está-se bem. Eu acho que do Trump só ouvi aos Simpsons quando era novo. Pronto, agora é assim, eu claro que tenho a noção que é um acontecimento muito importante e que pode influenciar, lá está, tanto a economia como até a própria cultura mundial. Claramente. Mas lá está, é o que eu digo, estou-me a cagar e pronto. E olha, e acho que fechamos este assunto. O que é que achas? Eu acho que sim, acho que já estamos aqui há 2 horas no mínimo a falar, não acho que já chega. Não, porque é que vamos fechar? Porque eu queria, como este é um momento é quase como um desabrochar, um fecho de um ciclo. Se calhar este até podia ser o último episódio da primeira temporada, se houvesse temporadas. Só podia ser comigo. Queria começar o podcast, que já vai em 5 minutos, com uma pergunta que é uma pergunta clássica do podcast com 3.000 episódios, que é a pergunta clássica, que é: se
tu tivesses a oportunidade de ir ao passado, ao futuro, uma oportunidade, não era no teu tempo cronológico, mas em qualquer momento, e podias escolher se podias influenciar o passado ou influenciar o futuro ou não. Era a tua escolha. Alguém chegava ao pé de ti, olha, toma um bilhete para ir onde tu quiseres. Se quiseres andar lá a mexer nos teus antepassados, mas se quiseres andar lá só a voar e fingires que és um deus, também pode ser. Mas tens esse bilhete. Onde é que tu ias? Ao passado ou ao futuro? É curioso porque é uma pergunta que tu não me fizeste no primeiro episódio. Estou a brincar, porque já tinhas feito essa pergunta e acredito que tenhas feito em todos os episódios, provavelmente. Não fiz. Não fizeste? Não, por acaso não. Por acaso não. É uma E vou-te responder exatamente da mesma forma como respondi da última vez. E é claramente ao passado. E por uma questão muito simples. É que o futuro, primeiro, ninguém sabe. Mas e normalmente a maioria das pessoas tem curiosidade de saber aquilo que não sabe. É legítimo, não é? Costuma dizer que a curiosidade matou o gato, não é? Mas eu não tenho essa curiosidade, e pura e simplesmente porque eu tenho uma premissa comigo que é sempre: eu é que faço o meu futuro. Eu é que decido o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que vou fazer daqui a um tempo, e o que vai acontecer é sempre influenciado pelas nossas ações. E isto é certo, é como em tudo. Agora, podem dizer, mas já está escrito que tu vais fazer isto ou aquilo. Isso já é uma crença que eu acho que não é bem assim. Porque tudo momento para o outro tu podes mudar a tua escolha. Há muitas coisas que isso acontece. Isso é a prova em como tu próprio podes mudar as coisas. Sim. Portanto, partindo do princípio que eu próprio é que vou fazer o meu futuro, é como se já o soubesse. Ok. Não sei se estás a perceber o que é que eu quero dizer. Portanto, eu tenho muito mais de curiosidade de ir ao passado, e na altura, quando fizemos o primeiro episódio, eu já te falei nisso, de ir ao passado, nomeadamente dos nossos pais, dos nossos avós, e perceber como é que era a vida, especialmente socialmente, no nosso país. Lá está, porque nós agora, não sei se estás a perceber, mas aliás, estás a perceber de certeza, com a Covid-19, o chamado impacto social é gigante, tendo em conta aquilo que era antes da Covid-19. Ou seja, o tipo de relacionamento que temos e as coisas que fazíamos de antes não tem nada a ver com o que podemos fazer agora. Portanto, digamos que há aqui alguma restrição, digamos assim, na nossa liberdade. E isso já acontecia de antes, nos tempos dos nossos pais e dos nossos avós. Mas era uma restrição a sério, porque era uma ditadura. Portanto, eu tenho muita curiosidade de perceber como é que era a vivência na altura, mas sem todos os meios que nós temos hoje. Percebes? É aquela questão de as pessoas trabalhavam, iam para casa, não havia televisão, por exemplo. A própria convivência com a família era totalmente diferente do que é agora, e isso eu tenho muita curiosidade de perceber, porque hoje já não tem nada a ver e o futuro não nos reserva nada semelhante ao que era no passado. Hoje tudo convida a que não haja relacionamento familiar, praticamente. Tudo o que seja fora do lar, digamos assim, não convida a que haja relacionamento entre as pessoas. E isso assusta-me, sinceramente. Porque eu lembro-me muitas vezes do meu avô, nomeadamente, dizer sempre que quando chegavam ao fim do dia havia coisas que eles faziam sempre ao pé da fogueira. Eles costumam dizer isto: isto nós fazíamos aqui a fogueira e estávamos sempre aqui todos ao final do dia. Não havia cá telemóveis, nem nada do género. E isso faz falta. Faz falta porque nota-se que as pessoas estão a perder essa sensibilidade muitas vezes em pequenas coisas. Percebes? É isso que eu vejo. Tu vês que hoje em dia, tu chegas a qualquer lado, um estabelecimento comercial, por exemplo, tu vês discussões fáceis, às vezes, entre as pessoas, que passam umas pelas outras. Sei lá, eu estou-me a lembrar de alguns exemplos que vejo às vezes no supermercado, por umas pessoas passarem ao pé de umas das outras ou tocarem em coisas. Parece que há ali uns triggers, assim, que as pessoas por qualquer coisa parece que sentem-se logo inferiorizadas e partem para a discussão. Percebes? E acho que antes podia não ser tanto assim. As pessoas, como eram tão reprimidas, acabavam por automaticamente relacionar-se mais facilmente na tentativa de, lá está, abrir um bocadinho assim a liberdade que não tinham. Eu tenho muita curiosidade de perceber como é que era a vida, especialmente socialmente, no nosso passado. Especialmente social. É o teu, a nível social, sim. O teu foco, se voltasses atrás, era mais ver a dinâmica social, perceber como é que as pessoas se relacionavam e mais dentro do lar, as pessoas entre si na rua ou tudo. E entre si também, embora isso acontecesse pouco, segundo o que nós conhecemos da história. Mas eu acho muito interessante porque, repara, tu de manhã à noite estás envolvido, por exemplo, em tecnologia. É de manhã, é 24 horas por dia, se for preciso. É um telemóvel, é um computador, é uma televisão. É dia e noite. É o rádio, é no carro. Tu estás envolvido diretamente em tecnologia. E antes, zero. Tu não tinhas nada. O que é que tu tinhas de tecnologia? Não tinhas nada. Os carros apareceram muito mais tarde e era para alguns senhores, não eram para todos.
E as pessoas, como tu deves ter ouvido falar, se calhar também dos teus antepassados, a minha avó dizia sempre que trabalhava de sol a sol, ou seja, era o dia todo e vinham para casa e... Mas achas que as pessoas antigamente, porque eram forçadas a desenvolver esse lado, eram mais evoluídas socialmente na questão de eu acho que tinham mais empatia. Mais empatia. Sim, muito mais facilmente entre eles. Eu vejo isso na minha família. Mas mais do lado dos avós. E, nomeadamente, quando eu vejo os meus avós com vizinhos, por exemplo, a conversarem entre vizinhos, eu vejo que era diferente. Parece que conversavam como se já fosse uma coisa... conversavam, quer dizer, mas relacionavam-se como se fosse uma coisa quase tão natural como levantar-se e ir trabalhar, percebes? E hoje não é bem assim. Hoje tu não chegas ao pé de qualquer pessoa e metes conversa, por exemplo. Né? Sim. E de antes eu tenho muita curiosidade de perceber como é que... Nomeadamente nas aldeias, por exemplo. Ou seja, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que os velhos hoje em dia, os velhos são aquele grupo social que fala com toda a gente na boa. São as pessoas mais sociáveis que existem. Mas tu achas que, por exemplo, nós quando formos velhos já não vamos ser assim? Podemos ser ou não, lá está. Mas porque eu sempre pensei até agora que era uma cena da nossa idade. Chegávamos àquela idade e já não tínhamos tantas inibições. Mas pela perspectiva que tu me estás a dar, se calhar até nem vai ser assim, porque nós vamos ser velhos diferentes a nível social do que eles eram. Eu penso que não. E penso que vamos ser exatamente do 8 ao 80. E vou-te explicar porquê. Porque nós moldamos ao longo da vida. Só que, repara numa coisa, se tu andares, vamos aqui partir a vida, digamos assim, em dois lados, que é até aos 65 anos e a partir dos 65 apenas para identificar como um idoso ou não idoso, em que tu chegas e já estás no teu cantinho em casa. Se tu durante os 65 anos, enquanto trabalhas, enquanto viajas, enquanto vais a jogos de futebol, enquanto vais a concertos de música, se tu não crias estes laços, ou não crias estes hábitos e tu próprio ganhas estes hábitos, não é depois que vais fazer quando ainda tens menos capacidades cognitivas. Sim. É assim, pode acontecer. Pode. Mas claro, não acho que vá acontecer. Pelo contrário. Porque eu noto isso porque... Eu noto muitas vezes até com os meus avós a falar com vizinhos que eles falam de coisas já antigas, normalmente, coisas faziam antigamente, etc. Mas são laços que se foram criando, já nessa altura. Percebes? Exatamente. Percebes? Foi algo que já foi criando no início da vida deles, com a nossa idade. Não agora, de repente, eles não conheceram os vizinhos agora, da idade deles. Né? Já os conheciam há muitos anos e trabalharam com eles, ou iam à bola com eles, ou aos bailes, os chamados bailes. Pronto. Isso é uma coisa que se foi construindo. Portanto, partindo do princípio que isso é algo que se vai construindo, acho que a nossa sociedade não estará bem assim. Acho que nós estaremos eventualmente num ponto em que somos muito mais facilmente suportados pelos nossos descendentes, coisa que antes não era possível, ou pouco era possível. Acho que agora, quando eventualmente, espero que sim, como é óbvio, até porque nós já somos velhos, mas não somos tanto. Quando chegamos pelo menos aos 65, 70 anos, que já falta pouco, já só faltam 5 ou 10, né? Acho que vamos ter muito mais facilidade de nós próprios sermos assistidos pelos os nossos filhos, os nossos netos, etc. Antes, se calhar, isso não era tão possível, não era tão fácil também. Okay. Não havia tantos meios para isso, logo para começar. Mas em termos de relacionamento, não sei se será bem assim. E a nível familiar é outra coisa, porque lá está, isto de geração para geração, nós vemos que a sociedade a nível de valores não está, sinceramente parece que não está a evoluir positivamente. Eu acho que estamos aqui num limbo ainda, quando chegou a tecnologia e os meios de informação, e nós estamos aqui um pouco a influenciar-nos uns aos outros. Acho que ainda estamos naquele meio em que, as pessoas comunicam-se cada vez mais pelos meios de informação, mas... a nível social ainda parece que ainda estamos aqui em alguma dúvida. Vemos conflitos aqui e acolá, mas já parece que há aqui alguma dificuldade em perceber como é que no futuro vamos nos relacionar, nomeadamente com os nossos familiares também, porque isso já parece-me que ao longo do tempo vai ser mais complicado o próprio relacionamento a nível familiar. E cá está, os hábitos começam desde pequenino. Se tiveres um filho, ou eu, ou uma filha, eles vão à escola muito mais cedo e são sujeitos a tudo e mais alguma coisa. Aparece-lhes tudo, aparece a tecnologia muito mais cedo do que apareceu no nosso tempo. Com a tecnologia, tu sabes muito bem que foge o resto, porque eles começam-se a pegar à tecnologia e foge o resto.
e depois relacionam-se com outras crianças e isto são fases cruciais. Pronto, eu acho que é completamente impossível prever. Mas acho que nunca vai ser como antigamente, que é algo que eu tenho curiosidade de saber. Voltando ao início. Exatamente. Pois é, que isto levanta-se aqui outra questão que também nunca tinha pensado sobre isso, que é, já hoje em dia, isto parece estar muito baixo, já hoje em dia temos temos muitos problemas relacionados com o isolamento social de idosos. No entanto, pelo que tu estás a dizer, eles antigamente, muito possivelmente, os idosos de hoje em dia são animais muito mais sociais do que vão ser os nossos idosos quando nós formos idosos, ou seja, ainda vai ser pior possivelmente. Pode não ser tanto por causa do que tu disseste, já vai haver muito mais meios para nos ajudar quando nós formos idosos, mas se calhar em termos de saúde mental, porque mesmo tu tendo ajuda, tu vais precisar daqueles laços afetivos e se calhar acho que pode ser nós vamos se calhar ser uma geração, eu acho que é isso mesmo que está a faltar, muito perturbada por causa disso, porque vai nos faltar muitos laços familiares e laços afetivos de amigos e tudo, porque não os estamos a criar agora, estamos a criá-los no Facebook, e depois o Facebook já não nos vai trazer tanto interesse, porque a verdade é que quando nós formos velhos vamos fazer a retrospectiva da vida e é isso que nos vai interessar, não vai interessar ter 65 anos. Exatamente. E olha a Madalena, olha ali aos 63, toda tesuda. Está a nascer para a vida, vai começar a trabalhar agora. Eu gostava, mas aos 65 anos acho que já no... Não, mas repara, no que tu acabaste de dizer, em duas coisas que aparentemente se iriam contradizer, que é, tu acabaste de dizer que hoje, se calhar até existe maior abandono de idosos, não sei, não faço ideia, mas ouvimos casos várias vezes em que isso acontece, quando ainda há mais e melhores meios do que antigamente para isso não acontecer. Repara só nisto, lá está, o que é que está a faltar aqui? É a relação de afeto, é a relação emocional, é claramente isso que falta, não falta outra coisa, porque de antes, até porque, e tu sabes também, pelo menos deves ter conhecimento da parte dos teus pais e dos teus avós, pelo menos no meu caso foi assim, e em muito caso seria assim, nomeadamente a nível da aldeia. A família vivia toda na mesma casa. Tu não tinhas o avô e a avó vivendo num, o pai e o filho a viver noutra, os netos a viver noutra. Isso não acontecia, ou pouco acontecia, não é? E era sempre tudo para a casa, ou seja, trabalhavam todos, se for preciso, mas era tudo na casa. Pronto, lá estão os meios mais fechados. Isto era um sinal também da própria repressão. Percebes? Isto condicionava umas coisas, condicionavam outras. E isso, por isso é que hoje, se calhar, tu vês abandono de idosos quando há mais e melhores meios para isso não acontecer, até... do que muitos mais e melhores meios. Quem é que falava em lar de idosos antigamente? Pois. Não é? Lá está, repara só a falar do lar de idosos. Apareceu lares para cuidar de idosos. Só aí tu já vês que os idosos estão a sair do seio familiar. Percebes? Portanto, só por aqui já se vê que o laço afetivo se está a perder aos poucos. E o meu maior medo, ou o que me assusta mais, é... quando eu for pai, ou quando nós somos pais, nos primeiros anos, que é quando tu constróis a maior parte, ou percebes a maior parte da personalidade do teu filho ou da tua filha, e começares logo a perder esse laço aí. Percebes? Porque já é um mau hábito que já cresce contigo. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, sim, uma coisa que aí é que não pode falhar. Porque senão, aí para a frente então, nem vizinhos são. Percebes a ideia? Sim. Por isso é que eu acho que aos poucos, da maneira que a sociedade está a evoluir, acompanhado com os meios de informação e tecnologia, eu acho que estamos aqui ainda num limbo perigoso em que facilmente as pessoas perdem o laço afetivo. Aliás, falaste no Facebook, quer dizer, o que não falta são neste momento publicações de Facebook cheias de discussões com os chamados indignados de Facebook, que é o que eu costumo dizer, né? Em que tu vês comentários e discussões sobre tudo e mais alguma coisa, muitas vezes pessoas que só... Tu vês comentários... Quer dizer, eu já perdi, já perdi a vontade, não tinha, mas já perdi o tempo que eu tinha para poder ver isso, já o perdi, infelizmente. E já deixei de ver, mas tu vês várias vezes, tu vês publicações e comentários que é ridículo, tu vês ali que são horas e horas de pessoas que estão ali a comentar coisas, sou preciso do outro lado do teclado, estão mesmo indignadas ali, todas vermelhas e com a veia assim na cabeça a sair de fora e a soar. Quer dizer, isto é algo que é ridículo, porque lá está, é os aspectos positivos e negativos da tecnologia e da comunicação, é isto. Claro. E isto é um limbo perigoso, continuo a dizer, porque lá está...
nós continuamos sempre a influenciar-nos uns aos outros, mas o problema é que tu, depois de te influenciarem a ti lá fora, tu vens para casa e podes influenciar os teus, percebes? Isto é acho que estamos aqui num limbo perigoso em relação às próximas gerações, e acho que o lado afetivo se está a perder aos poucos, sim, me parece. Compreendo. Nós somos uma espécie há muitos anos, muitos milhões, mas falando Muitos só... milhões. Falando Nós estávamos lá não? exatamente. Falando só da altura, pá, há 12 mil anos, quando começámos a plantar merdas e o caralho. E eu por acaso li no outro dia, numa passagem ali no livro da Bíblia, não foi na Bíblia, que supostamente, eu não sei se acredito nisso, nós, há 12 mil anos, ou mesmo há 30 mil anos para cá, nós somos exatamente iguais em termos cognitivos, em termos emocionais, ou seja, se nós conseguíssemos teleportar um bacana de há 30 mil anos para cá e o criássemos hoje, ele ia conseguir absorver era mais tudo. peludo na altura. Podia ser, principalmente Okay. nos ombros, nos ombros que é fedido, meu. Do resto... Era nos ombros que eu queria dizer, sim. Pronto, e onde é que eu queria chegar? Lá está. Ou seja, nós fomos uma espécie relativamente estável em termos de evolução até agora, só que pelo que tu estás a dizer, o que muita gente repara é que nós, numa geração, nós mudamos dramaticamente a forma como nós vivemos. E lá está, pelo que me parece, a tua opinião é que nós estamos a ir num caminho em que não achas mais correto, porque os princípios e os valores não estamos a ter em conta os melhores princípios e os melhores valores. Acho que estamos a priorizar outras coisas que a longo prazo podem não ser tão benéficas, tanto para a nossa espécie como para o nosso seio familiar. É a ideia que tenho. E tu achas que essa mudança dramática vem mesmo da tecnologia? Achas que tu consideras que é realmente uma epidemia também? Eu vou dizer uma coisa que já disse no outro podcast, que estes 3.700.000 que tu estás a dizer, que são agora, de ouvintes, que certamente viram também aquele podcast, me ouviram falar na altura. E volto a dizer da mesma forma que foi. Na altura também já não sabia quem tinha dito isto, ainda por cima. Houve um tal senhor, um tal pensador dos Estados Unidos, que dizia aqui há uns tempos que o Facebook era a pior invenção do século XXI. Yeah. Imagina tu quer dizer isto numa rede social e ele tem milhares de seguidores ou milhões, não faço ideia. Já não, eu sei que é alguém conhecido, mas não me lembro quem. E é de facto isto que acontece. Repare, eu não estou a dizer que a tecnologia e os meios de comunicação seja uma epidemia. Claro que não, tem muitas vantagens. Nós passámos a poder comunicar em todo o mundo. Isto não era pensado há 50 ou 100 anos atrás. Por acaso tenho um amigo na China, o Xinguan Qian, e eu costumo trocar... Sim, é meu vizinho, aqui em Celas. É vizinho, esse por acaso foi bué da fixe, eu poder falar com o Xinguan Qian. Lá está. Era algo que não era nem sequer pensado, nem e muito menos nascido. Portanto, houve aqui uma evolução brutal. Que eu até acho que é inevitável, porque nós, pela história, também percebemos que o homem aos poucos se foi conseguindo transcender. Né? Tu descobrires uma coisa, depois a seguir já conseguis descobrir outra. É óbvio que passo a passo as coisas evoluem. Claro. E tivemos aqui, talvez nos últimos anos, muitos anos, 20, 30, 40 anos, se calhar uma evolução exponencial a nível tecnológico. E se calhar ainda há mais coisas que nem fazemos ideia que estão a ser preparadas. Mas... o que eu falo não é o lado positivo disso tudo, que é muito. Sim. O lado negativo, que é isto que estamos a falar até agora, que é, eu vou buscar o meu filho à escola e ele já me vem a dizer que tem um amigo dele que já tem um iPhone novo, um 10 Plus, ou lá o que é, que não sei qual foi o único que saiu e que também queria um. Ou então chegar a uma casa com o seu iPhone e das 3 horas que eu estou com ele em casa passar 2h30 a jogar. Isto, quer dizer, onde é que está o lado afetivo, onde é que está a orientação a nível de personalidade, a orientação intelectual que ele vai ter no futuro, né? Isto é algo... E repara, não estou aqui a dizer que mas isso é porque tu não consegues dar valores como um pai. Pois, também pode ser, mas isso não as coisas nunca se aplicam a toda a gente, nunca há uma regra geral. Portanto, por isso é que eu digo que isto é um perigo que aqui temos. Porque é muito fácil, neste momento, tu sais à rua, tu és influenciado por tudo e mais alguma coisa. É muito fácil. Exatamente. Tu tens um telefone, tens redes sociais, tens televisões a transmitir notícias, e não vale a pena estar aqui a dizer outra vez a melhor modelo sobre a comunicação social, que já disse no último podcast. É muito fácil todos nós nos estarmos constantemente a influenciar uns aos outros, só que é mais fácil do que antigamente. Percebes?
E é mais fácil quando ainda te estás a construir como pessoa do que quando já tens um background de mais ou menos como é que as coisas funcionam na sociedade. Também é outro perigo. Lá está. Por isso é que eu acho que estamos aqui neste limbo perigoso que só vamos saber o resultado daqui a mais 1 ou 2 gerações. Não faço ideia. 1 ou 2 gerações. Não faço ideia. Estou a lançar para o ar. Completamente impossível de prever. Pois é, Fábio, olha, não sei para onde é que a gente vai neste... Opa, olha, eu assim por acaso vou para casa. Vais para casa? Tu vais para algum lado, eu estava aqui a magicar uma pergunta que não tem assim muito a ver com o que... Quer dizer, tem um bocado a ver com o que estávamos a falar, mas é um bocado... Como é que... A ver se eu consigo reformular isto de uma forma concisa e precisa. Reformula lá de uma forma concisa e precisa. Porque, repara, nós estávamos há pouco a falar da altura, lá está, da altura do salazarismo e assim, e que as pessoas parece que às vezes a opressão vai fazer com que as pessoas se juntem mais, ou seja, podemos aqui retirar um bocadinho o espírito do sacrifício. Para ti, achas que o que é que para ti é o sacrifício, e não falando do sofrimento, que acho que é uma palavra muito forte, mas o sacrifício para ti achas que é uma coisa importante? O que é que tu achas em relação? Achas que é uma coisa que não é assim tão importante e que com menos às vezes consegue mais? Achas que é uma coisa para as pessoas crescerem, precisam de sacrificar muita coisa, e achas que é fundamental para a construção de caráter? Qual é que é a tua perspectiva sobre isso? Eu acho que sacrifício é algo que por si só já implica um ponto negativo. Já implica algo negativo. Acho que o que tu queres dizer eu percebo, mas não será tanto sacrifício. Será mais uma entreajuda forçada. Digamos assim. Falando agora um pouco a Marcelo Rebelo de Sousa nos seus célebres comentários teve aí aqui há uns anos. Embora, se formos a falar sobre nos tempos da ditadura, pelo menos cá em Portugal, sabemos que, em relação às nossas famílias, por exemplo, que eles falam muitas vezes que sacrificaram muito. Lá está. Pronto, eles falam muito a nível de sacrifício. Lá está. A mente já está um pouco virada para esse tom negativo. É assim. Fundamental não é, porque eu acho que ninguém deve passar por sacrifício. Eu sou uma pessoa totalmente virada para o lado positivo das coisas, portanto eu acho que ninguém deve, nem precisa de passar por sacrifício, seja do que quer que for. Agora, é importante sempre para a formação pessoal de uma pessoa, mas é preciso perceber uma coisa. Não é por eu ter tido, agora falando num exemplo concreto, não é por eu ter tido mais ou menos facilidades a nível económico, social, no meu crescimento, que no futuro vou ser uma melhor ou pior pessoa do que outra pessoa que teve mais dificuldade do que eu. Isto não é taxativo, como é óbvio, né? Agora, é importante para quem teve que passar por essas tais dificuldades, para chegar a adulto e ter uma vida mais ou menos estável, uma família. Isso é óbvio que é sempre importante, porque lá está, tem o background, tem aquela experiência já das coisas, portanto foi forçada a passar por algo com um grau de dificuldade maior ou menor para poder alcançar um objetivo, e outras pessoas não. Portanto, isso inevitavelmente, não sendo fundamental, inevitavelmente vai influenciar o crescimento de qualquer pessoa. E se calhar hoje, eu não quero errar, mas se calhar nos tempos da ditadura, nomeadamente em Portugal, a maioria do povo teria que passar por esse tal, entre aspas, sacrifício. Como nós pelo menos ouvimos, né? E lá está a entreajuda que tu falas. Por isso é que também, pelo menos entre famílias, talvez, não é, lá está, não é taxativo, não é a regra geral, mas pelo menos entre famílias também, ou entre amigos. Havia muito vinho. Também ajuda. Eu por acaso ia falar desse fator a seguir, que era o outro fator que certamente influencia. Talvez não logo desde criança, embora houvessem casos, provavelmente pudesse acontecer. O meu pai dizia que quando era puto, que ia para a escola e vários amigos deles já chegavam à escola bêbados por causa das sopas de cavalo cansado. Precisamente, é o chamado pequeno almoço de rei da aldeia. Já ia falar desse aspecto também. Mas também ajudava, isso também ajudava. E então ao final do dia, então, já com o cansaço e com os tintinhos em cima, então aí a entreajuda era total, te garanto. Nem que quanto mais não fosse para chegarem até a casa, ajudavam-se uns aos outros. O que vale é que as casas já eram próximas umas das outras, eles não podiam andar muito também, não tinham meio de transporte, provavelmente era mais fácil. Não, mas agora voltando aqui à parte séria da coisa, opa, é inevitável que isso molda as pessoas, claramente. Sim. E eu vejo isso na minha família, tu provavelmente se calhar na tua também.
Aliás, nós podemos comparar em relação à nossa anterior geração direta, os nossos pais, e nós tivemos muito mais facilidade a começar a estudar, a continuar a estudar, a começar a trabalhar, do que eles provavelmente tiveram, que começaram do zero por eles. Não sendo algo que eu acho fundamental, é inevitável que vai influenciar positivamente a vida de uma pessoa. Claramente que sim. Quem não teve que passar por esse tipo de situações, lá está, cai neste limbo. Lá está, em que ou é bem orientado, ou se consegue bem orientar por si próprio para o lado positivo das coisas e conseguir viver em sociedade não perdendo os valores e a ética a nível pessoal, ou cai para o lado mais negativo e começamos a perder este lado afetivo facilmente entre as pessoas. Muito bem, senhor Fábio Pinho. Senhor, agora já sou senhor. Agora já és senhor. É o que vai ser no título do episódio. Exatamente, senhor Fábio Pinho. Pronto, agora ia-te perguntar se este assunto que nós estamos a falar, se é algo que tu passas algum tempo a pensar, não Sim. só... Sim. Então, nesse caso, tipo, tens já... Qual é que é a tua perspectiva, algumas soluções, falando se calhar de coisas mais simples, alguns hábitos que as pessoas poderiam mudar e que, em termos coletivos, podiam fazer uma grande diferença a nível da sociedade. Algum dia pensar sobre isso, tipo coisas se calhar simples, não sei, como por exemplo restringir o tempo das redes sociais ou tentar, por exemplo, numa conversa de café, tentar as duas pessoas terem o telefone no modo voo, não sei, tipo, sei lá, tipo esse tipo de... Eu acho que essa é uma excelente medida, é a partir de agora toda a gente quando for ao café meter o telefone em modo voo. Mas não é para andar a tirar com eles uns aos outros, não é? Lá está a voar, é o modo voo, começam a voar. Não, é assim, eu acho que isso é completamente impossível. Acho que não é com esse tipo de restrições que alguma vez se vai mudar o padrão de orientação a nível da vivência das pessoas, a nível social. Mas o que é que podemos fazer? Inevitavelmente, eu já percebi, tu estás-me a chamar outra vez para um tema pouco fraturante neste momento, como da outra vez, que foi a Covid-19. Que é o que é que nós podemos fazer sobre essas coisas. Por acaso notava, eventualmente ia-te mas puxar também para aqui, aí. eventualmente, eu sei, eu percebi. Como ainda só estamos com 5 minutos de podcast, eu sei que os outros 45 iam ser à base de Covid-19 outra vez. Não, mas até fazendo uma analogia em relação a uma coisa e outra, posso-te dizer que, tanto de um lado como do outro, depende de nós. Pura e simplesmente. Depende das pessoas. Porque se nós temos a consciência que isto é um perigo, quando tu tens uma consciência que tens um perigo ali, tu pensas sobre as coisas. Portanto, tu começas a ver o que é que podes fazer para fugir a um perigo. Isto é a sobrevivência, é normal. Portanto, se nós tivermos consciência das coisas, então vai depender de nós para onde é que queremos ir daqui para a frente. E aqui voltamos a cair no tal limbo, que é, por onde é que eu quero ir daqui para a frente? Eu, por acaso, eu não tenho filhos, tu também. Pensamos nós que não temos, como é óbvio, né? Até agora. Não me importava ter um Ainda estamos em 1940, mas pensamos nós que não temos. Né? Ainda não há televisão, que eu sei que a televisão vem mais tarde. Pensamos nós que não temos. Mas quando eu tiver e espero ter, eu falo por mim, nós temos que ter as coisas orientadas para que o meu filho ou a minha filha, eles próprios se consigam orientar por eles daqui para a frente. Não é que eu os vá orientar a nível pessoal sobre o que devem ou não fazer a vida toda. Isso não existe. Né? Já não existe. De antes ainda era um pouco assim com a repressão, mas agora já não existe. Portanto, a minha preocupação vai ser eles perceberem onde é que estão, o meio onde eles estão inseridos, o que é que pode aparecer, que lhes pode influenciar, e depois eles conseguirem ter o discernimento intelectual para poder escolher o mais correto a fazer e para onde ir. Percebes a ideia? Eu acho que isto vai ser o maior desafio dos próximos anos, das próximas gerações, é este. É nós próprios conseguirmos orientar e conseguimos que os nossos daqui para a frente se consigam orientar no meio em que estamos. Mas por causa da abundância de informação. Exatamente, da facilidade de acesso às coisas. Eu acho que é sobretudo isto, é a facilidade com que tu tens acesso a tudo neste momento. Tudo, praticamente. Tu sais à rua, tens acesso a tudo. E chega a um ponto em que há tanto estímulo e tanta coisa boa para fazer que tu nem sabes o que é que vais fazer. Podes acabar por distorcer daquele caminho que inicialmente Exatamente. Padronizaste, percebes? Eu acho que é este o principal desafio que todos nós vamos ter daqui para a frente. Mas enquanto tivermos esta consciência, por isso é que eu digo, é possível voltar atrás com este tipo de situações, que é a tal situação de estarmos a pôr a tecnologia à frente dos afetos. É possível voltar atrás, mas temos que ser nós a fazê-lo. Não é nenhum governo que o vai fazer, não é a religião que o vai fazer. Claramente que não, a história diz-nos isso. Pelo contrário,
Portanto, todos nós temos essa ferramenta. E fazendo então a analogia aqui à Covid-19, é que aproveito mais uma vez fazer o rap que fazia na altura. Portanto, todos nós temos a nossa quanta parte de responsabilidade aqui. Claro. Por mais medidas que se implementem. E isto está um pouco relacionado nesse aspecto. Temos sempre a bola do nosso lado. Enquanto tivermos o discernimento para isso. Agora, quando nos deixamos influenciar, passar aquele limite e começarmos a ser mais orientados do que... desorientados do que orientados em relação a nós próprios, aí é mais complicado. Qual é que é a tua previsão para o futuro? A minha previsão para o futuro? Excelente pergunta. Olha, eu vou dizer, eu só não te chamo Daniel Oliveira porque eu sei que tu te chamas João Rodrigues. Eu hoje já estou fraco, estou muito mole. Já não tens perguntado o que é que dizem os teus olhos. Isto foi uma pergunta. Mas eu também tenho dessas perguntas na manga. Então eu vou-te responder ao nível da tua pergunta. Então, eu vou dizer assim: tudo é possível. Tudo é possível. Ui. Falando seriamente, é verdade, tudo é possível. Claro. Sim. E eu acho que, voltando atrás, eu acho que nós estamos num grande limbo a nível de relacionamento social. Em todo o mundo. E ainda mais agora agravado com a Covid-19. Então, na tua perspectiva, nós estávamos a ir de forma linear, digamos assim, pronto, mais ou menos, e depois de repente entramos todos dentro de um quarto escuro e andamos todos aos apalpanços e agora depende muito da porta apalpões, que nós... que era o termo mais correto. Pronto, apalpões. No nosso tempo, em 1940, era assim que se dizia. Era apalpões ou apalpanços? Era apalpanços já. Mas apalpanço Nessa altura já era apalpanço. Mas era uma palavra, existe, ou é uma palavra não me da perguntes terrinha? porque eu também não tenho aqui o dicionário ao pé. Porque às vezes... Aliás, eu nunca disse essa palavra. Eu antes dizia salsicha porque sempre aprendi assim. Salsicha? Não, eu só comecei a dizer salsicha. Eu antes dizia salsicha. E hoje ainda digo salsicha, mas só comecei a dizer salsicha quando havia o José Figueiras naquele programa assim que já não... Acho que era muito louco quando nós éramos garotos. Mas eu levei era um programa tipo aquele que a Ana Malhou fazia. Sim. Só que ele era com adultos, normalmente. E metiam lá uns concertos, umas bandas a tocar e tal. Então ele dizia sempre salsicha. Até há um vídeo dos Gato Fedorento sobre isso. Foi aí que eu aprendi a dizer salsicha. Pronto. Mas é provável que já em 1940 se dissesse salsicha e apalpanços. Exatamente. Mas pronto, tu achas então que andamos um bocado aqui no quarto escuro e agora depende muito da porta em que abrimos. Podemos abrir uma porta boa, como podemos abrir outra. Precisamente. E vou dizer uma coisa. Isto da Covid-19 até pode trazer aqui um lado positivo sobre isso. Repara numa coisa. E isto... é uma questão, é quase fazer 2 mais 2. Tu com o confinamento, houve muita gente que foi, se não toda a gente, ou praticamente toda a gente, obrigada a reter-se no seu espaço, neste caso em casa. Isto era algo que não era impensável há um ano atrás. Há um ano atrás. Certo? Consequentemente, isto obriga logo a família a estar mais tempo junta. Porque repara, o pai e a mãe, de repente passaram, por exemplo, em teletrabalho. Ou... passando um ponto extremamente negativo que eu não desejo a ninguém, eventualmente desempregado. Mas vamos por este caso, que é super frequente neste momento. O pai e a mãe voltaram para teletrabalho. Os filhos tiveram aquele período em que as escolas estiveram fechadas, agora eventualmente já começam a ir, mas também com as suas restrições. Mais tempo voltaram a ter para casa. Quase fomos forçados a criar estes laços durante este período. Repara tu nisto. A criar ou fortalecer o laço familiar. Exatamente. E isto foi bom. Nesse aspecto. Sim. Isto até acabou por ser bom. Eu acho que aqui foi talvez o único ou dos únicos aspectos positivos que a Covid-19 trouxe. Foi isto. Sim, foi bom. E acho que isto é um teste. E aqui acaba por ser um teste, que é como é que nós estamos a lidar com isso neste momento. Pois. Percebes? E aqui tu não consegues ter dados sobre isso. É óbvio, tinhas de ter um estudo muito, muito desenvolvido sobre isto e só a dar a frutos daqui a uns anos. Exato. Mas eu acho que nesse aspecto foi... Eu não estou a dizer que foi positivo ver a Covid-19. Eu estou a dizer que este aspecto é se calhar o único aspecto positivo que nós tivemos com a Covid-19. Sim, e acho que também há outro, que é o dar valor também da vida que tínhamos antigamente, não falando das outras coisas, mas exatamente. só a nível porque lá está, daquilo que perdeste, daquilo que perdeste a nível de liberdade, de fazer as coisas. Isso também, mas também estamos agora a falar se calhar na parte social, só na parte de não poderes falar com os teus amigos, isto e aquilo, se calhar também vais dar outro valor às tuas relações afetivas, também pode ser exatamente. Porque era algo que já estavas habituado. Exatamente. E que se calhar em casa não. E percebes onde é que eu quero chegar? Sim, ou seja, se calhar se eu preciso com os outros, com um amigo, um colega de trabalho, já estavas tão mais ligado, já tinhas, porque inevitavelmente trabalhavas com essa pessoa todo dia, imagina, e se calhar com o teu filho ou com a tua mãe em casa só estás 2 ou 3 horas. E agora foste forçada
a inverter a pirâmide. Agora, neste caso, acabas por ter que criar, quanto mais não seja, uma ligação maior com quem vives. Percebes? Ou seja, É exatamente isso. Está-me a parecer que tu, na tua perspectiva, hoje em dia existe muita Isto leva tempo. Não é fraqueza, se calhar não é a palavra correta. Muita instabilidade a nível de estrutura familiar. Eu acho que sim, eu acho que isso se nota. E achas que não isso acho que seja algo estrutural, ou seja, não acho que seja a regra geral sim, ou a mas maioria a das vinculação, estamos com muita falta de vinculação afetiva a nível familiar. Porque estás aí a tocar muito na parte familiar. Acho que se vai perdendo, sim. Acho que se vai perdendo. Mas lá está, eu não conheço as famílias todas, nem tu conheces, é óbvio. Mas eu só vejo, basta pegarmos exemplos do dia a dia, lá está. Eu vejo facilmente as pessoas de pé atrás umas com as outras quando se começam a relacionar, mesmo conhecendo-se ou não. Ou seja, isto para dizer o quê? Tu vais a qualquer lado, vais num supermercado, vês uma discussão aqui, vês uma discussão acolá, vais se calhar numa paragem de autocarro, quer dizer, a ideia que dá, não se nota que haja uma empatia criada entre as pessoas, em que tu vais falar com alguém, ou estás a conversar com alguém que não conheces, mas que já não estás a partir do princípio que essa pessoa, que tens de ter cuidado a falar com essa pessoa, que tens de estar de pé atrás, porque senão essa pessoa te engana, percebes? Este tipo de... E vê-se isso nas conversas, porque tu vês quando é que uma pessoa está um pouco reticente em relação a outra nas conversas. Isto percebe-se, normalmente. Isto denota a falta de ligação afetiva, portanto... E normalmente, repara, não é com 30 ou 40 ou 50 anos que tu vais criar uma relação afetiva de um dia para o outro. Portanto, isto é algo que já vem de trás, certo? É algo, ou é algo que neste caso não vem de trás. Neste caso não está criado até aqui. Percebes? Portanto, se tu pegares nestes pequenos exemplos, é possível que se calhar a nível familiar as coisas tenham perdido aos poucos também. Percebes? Achas que é um bom preditor? Tu vês as pessoas a falarem de uma forma desconfiada na rua, achas que é uma boa forma de predizer que se calhar em casa não houve... Não é taxativamente assim, sim, certamente, mas que... por outro lado, limita, lá está, o relacionamento fácil entre as pessoas. Não é? Porque repara, tu hoje estás a falar com um desconhecido, amanhã esse desconhecido pode ser teu familiar. Sim, exatamente. Sim, mas eu acho que aí há dois lados da moeda. Que há esse da confiança, tu não queres se calhar passar confiança demais às pessoas, mas também há outro lado que também vem muito das redes sociais, que é, eu acho que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e cada vez com mais necessidade de aceitação. Eu acho que muitas vezes isso dificulta também a interação entre as pessoas, nem é por tu não teres medo da pessoa te querer enganar, é tu teres medo dela não te aceitar e então estás ansiosa porque nem sabes lidar muito bem com a situação. E lá está a parte sempre pé atrás em relação a quando conversas com alguém. É exatamente isso. Sem dúvida. Isso é uma coisa que, sem dúvida, nesta era é um dos problemas que antigamente tenho quase a certeza que não existia tanto. Claro que existiam pessoas ansiosas sociais e assim, mas hoje em dia é uma epidemia. Toda a gente tem dificuldades sociais. Isso é estranho porque nós sobrevivemos por causa das nossas habilidades sociais. Foi por isso que foi assim que a nossa espécie evoluiu. Exatamente. E hoje em dia parece que estamos a perder essas habilidades. Quer dizer, nós temos, só que parece que não é a nossa primeira natureza. Parece que, estás a ver? Parece que existe... A ideia que me dá é que as pessoas por cada vez pensam mais que não dependem de ninguém. Isto é... eu posso ter a minha opinião, tu tens a tua. Se eu preciso, até somos como aqueles que às vezes, os chamados indignados do Facebook, às vezes estão a comentar de uma coisa 50 vezes e estão eles a dizer a mesma coisa, mas nem reparam, mas por palavras diferentes, mas é como se estivesse ali a discutir na hora. Mas as pessoas... A ideia que me dá, e eu trabalho num estabelecimento de atendimento ao público, e como tu sabes, e eu muitas vezes a ideia que me transparece em conversas que vejo e ouço é que as pessoas têm sempre a tendência de pensar à partida que com quem estão a falar não lhes vai trazer nada de positivo. E daí partem de pé atrás. Ou seja, é aquela questão, eu tenho a minha opinião, pronto, tenho aqui a minha vida, tenho a minha opinião, mas eu sei o que faço. Não depende de ninguém e parece que transparece aquela ideia que não precisamos uns dos outros, mas precisamos uns dos outros. Sim. Quem pensar que não precisa, hoje em dia, que não precisa uns dos outros, não anda cá. Não anda cá, por simplesmente. É o chamado, é o ego, lá está.
sim. Eu acho que isso também é um aspecto que marca neste momento a nossa sociedade, a nível do ego. E isso não é bom, porque nós todos dependemos uns dos outros, sempre, e vai continuar a acontecer. Mas quem pensa o contrário não anda cá, sinceramente. Eu acho que é um pouco essa ideia que me transparece. Mas quase todos os dias eu vejo isso. Eu vejo as pessoas com dificuldade em relacionar-se. Parece que partem à partida, eles partem da partida que só o fazem porque tem de ser, porque apareceu uma pessoa ali ao pé. Percebes? Sim. Aquele crasso exemplo que tu vês quando vais a uma estação do aeroporto ou uma paragem de autocarro, em que tu vês só preciso 10 ou 20 ou 30 pessoas e cada uma delas com um telefone, há 40 ou 50 anos atrás isto era possível? Provavelmente não. Provavelmente todas essas pessoas se calhar estavam a conversar sobre o que tinham feito no dia anterior ou tinham comido ao almoço ou qualquer coisa, percebes? Pelo menos é aquilo que os meus pais e os meus avós me falam, que não é nada do que está a acontecer agora. Estes pequenos exemplos vão notando que as pessoas não se relacionam entre elas. Isolam-se, digamos assim, lá veio a tecnologia, isolam-se neste tipo de coisas e depois vai-se perdendo o lado afetivo ao longo do tempo. E isto é perigoso, eu continuo a dizer, porque não foi assim que evoluímos, como tu disseste. Foi exatamente ao contrário. Exatamente, e é muito perigoso e por isso é que hoje em dia estamos a ter, mais uma vez batemos na palavra epidemia, como uma epidemia de perturbações psicológicas. Tens muitas perturbações, lá está. Que não significa que já não houvesse anteriormente, embora não tivesses muito acesso a cuidados de saúde. Sim, em todo o caso, neste momento é muito mais fácil de saber e muito mais fácil de as adquirir e piorar. E voltamos aqui ao caso das redes sociais, que para mim é um cancro em relação a isso. Dúvida. É um autêntico cancro. A nível de extrapolação de pânico sobre algo e do crescimento exponencial da ansiedade nas pessoas, de curiosidade sobre algo e a capacidade que as redes sociais têm de te manter a pensar numa coisa durante muito tempo e a discutir com outras pessoas e a falar com outras pessoas, é um cancro autêntico. É que, se tu fores a ver, tu passas muito tempo do teu tempo com este tipo de situações. E não estou a falar só de redes sociais. É ir ao telefone, ver uma notícia, é ir às redes sociais, ir ao Facebook, ouvir na televisão alguém a comentar um tema. Onde é que está o teu lado afetivo com a tua família? Quando é que estiveste com o teu pai ou com a tua mãe ou com o teu irmão? Durante um dia ou 2 ou 3 ou 4 ou 5? Nós notamos isso no nosso dia-a-dia. Eu noto isso no meu dia-a-dia também. Eu agora trabalho durante a semana e ao fim de semana é que raramente vou à casa dos meus pais. De vez em quando ainda estou com a minha namorada, mas até aqui eu noto claramente uma evolução negativa nesse aspecto. Negativa. E eu já trabalho há 5 anos. E mesmo, quer seja até eu ter começado a trabalhar enquanto andava a estudar, quer seja depois de eu ter começado a trabalhar, eu noto claramente sempre uma evolução negativa ao lado afetivo. E que só é contrariada por nós próprios. Porque eu tento estar com eles, eles tentam também estar comigo. Nota-se, e eu noto isso. Noto que cada vez mais nós temos pouco tempo e que temos que fazer um esforço para podermos ter tempo para isso tudo. Que não é um esforço, atenção. Que não é um esforço. Mas não nos devia parecer percebes? Mas parece que tudo à volta nos complica esta relação que devia ser o básico do dia-a-dia. Percebes? Devia ser o fundamental. É uma boa perspectiva, sem dúvida. Acho que... Eu só trago aqui boas perspectivas. Aliás, nestes 5 minutos de podcast, 6,5, vá. Agora, não, estamos já a 47. Claramente só falamos boas perspectivas. Não, por acaso acho que estás aqui a dar o teu cunho. És um gajo inteligente. Eu dou sempre o meu cunho. É o teu cunho. Pronto, olha, não sei se queres falar de Covid ou não, já que tu estás na área. Eu já sabia. Vamos falar um bocadinho só também para fechar, para não ficar muito grande. Vamos falar um bocadinho de Covid. Então conta lá, qual é que tem sido as ilações que tens tirado disto, o comportamento social das pessoas. Achas que as pessoas, isto está na merda, mas achas que se calhar não é por as pessoas que as pessoas estão a comportar-se minimamente bem? É por tudo. Ou por tudo. Acho que nada tem corrido a 100% bem, sinceramente. Que também era esperado. Claro. Eu pelo menos também esperava. Mas é natural que assim aconteça. Quando tu não estás à espera de uma coisa, é natural que as coisas não corram como tu vais querer que elas corram na hora. O que é que eu te posso dizer? Olha, em relação à última vez que fizemos o podcast, noto que o comportamento social das pessoas mudou ligeiramente para positivo.
a nível de precauções, pelo menos na zona onde eu, lá está, como tu sabes, volto a dizer, eu trabalho na farmácia e o atendimento que eu faço aos utentes da zona onde trabalho denota isso. O que é bom, não é 100%, os utentes todos, claro, mas é positivo. E acho que pelo país fora, podemos extrapolar sempre um bocadinho e dizer que isso é possível que esteja a acontecer. Umas zonas mais do que outras, mas é possível que sim. Por outro lado, vemos que os casos estão a aumentar em relação ao que se falava na altura, em março, abril, maio, que também já era previsto, porque é o tal crescimento exponencial da pandemia. Agora, com a época do frio, no inverno, era mais ou menos previsto que isso fosse acontecer. Mas agora, porque pelo o frio... o vírus gosta de frio, é porque as pessoas cospem mais. Pura e simplesmente porque tu, quando... Eu gostei muito dessa perspectiva das pessoas que cospem mais. Às vezes espirram mais, caralho, sei lá. Claro, é óbvio que no inverno vem a maioria das infecções respiratórias que geralmente aparecem no ano. Mas é óbvio que isso é logo uma situação em que tu tens o teu sistema imunitário está debilitado, é mais propenso a ganhares outros tipos de problemas. Portanto, se tu já tiveres com um problema, é mais fácil de apanhar os outros. Uma coisa. Porquê que o vírus da gripe gosta do frio? É porque o nosso sistema está em baixo ou é mesmo o próprio vírus que se transporta? Ambos. Mas sim. O frio, supostamente, porque imagina, dizem que para tu aumentares o teu sistema imunitário é tomares banho de água fria, ou seja, o frio em si não devia aumentar a nossa resposta imunológica. Eu vou dizer uma coisa sobre isso. Eu, quando era garoto, e foi o meu avô que me contou isso, dizia assim, olha, tu quando constipares, eu só dizia, quando constipares, tomas um banho de água fria que isso passa sempre. Claro. Sabes quantas vezes eu fiz isso? Quando? 0. E acho que provavelmente as vezes as pessoas também o fizeram. Também não vou experimentar. Está descansado que eu também não vou experimentar. Não gosto nada de tomar banho de água fria. E infelizmente também já tive de tomar. Mas nunca tive infectado com o vírus da gripe. Não, por isso simplesmente é as condições de conservação e de transmissão do vírus. Portanto, assim é que... pois, porque o vírus, como está frio, é como meteres um bife no frigorífico. Dura mais. Exatamente. Dura mais. Tal e qual. Ok, já percebi. Precisamente. E quando aqueceres ele acaba logo. Tanto assim é que às vezes aqueceste e como aqueles há bocado que nós comemos tu quase os tornicaste. Portanto quase que acabavam de uma vez. Não, isso é por uma questão isso está tudo estudado. É por uma questão de transmissibilidade e de sobrevivência do próprio vírus. Mas todo o ano existe. O vírus, nomeadamente o influenza, que é o mais comum que causa a gripe, anda no ar. Não, mas isto aqui, a única coisa que há a dizer é que é óbvio que no inverno, como estás mais predisposto a este tipo de infecções, é natural que se tiveres um problema estejas mais debilitado para poder resolver outros. Portanto, era natural que a pandemia fosse evoluir desta forma neste momento. Agora, o que já devia ser mais natural, continuo a dizer, e aqui volto ao início como nós falámos, para não me estar a alongar mais uma vez sobre a Covid-19, porque não tenho nada de novo para trazer sobre a Covid-19. Esquece se eu te vou falar alguma vez alguma coisa mais científica sobre a Covid-19, porque vocês estão fartos de ouvir isso por todo o lado e mais algum. É que, volto a fazer aqui o repto, isto só é solucionado com vontade de todos. Não há outra forma. Não há outra forma. Uma coisa seria, tu, no início da pandemia, todos nós cumprimos as medidas. Isto não é só Portugal. Era Portugal e os outros países. Né? Se tu bloqueasses completamente o mundo durante 14 dias, que é impossível de fazer, é completamente impossível de fazer, quanto mais não seja pela necessidade de transporte de bens alimentares, isto era completamente impossível de fazer. Acho eu que era. Então, mas sabes que há jejuns, há pessoas que conseguem jejuar durante 15 dias. Eu não vou tentar. Nem vou aconselhar ninguém a jejuar durante 15 dias. Se conseguíssemos ter água, acho que dava. Jejuávamos todos. O possível é que todos nós estivéssemos preparados para isso, não. Como é óbvio, não vamos ser hipócritas. Agora, se tu bloqueasses o mundo durante 14 ou 15 dias, as coisas resolviam-se logo, como é óbvio. Né? Agora, o que eu continuo a dizer é, isto só é solucionado se toda a gente ajudar. Posso dizer que os hospitais estão a voltar a ficar saturados a nível de internamentos. Posso dizer também que há coisa de 2 semanas, assisti a uma formação online, até porque agora a maioria das formações são todas online, um webinar com o Dr. Ricardo Mexia, ele é médico de saúde pública, pertence à Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, creio eu, que já trazia novos dados em que
Ao contrário, mais uma vez, olha bem lá tu, que eu nem quero falar da comunicação social, mas nem que não queira eu tenho que falar da comunicação social. Ao contrário do que se tem dito, na comunicação social muitas vezes não são só os jovens que estão a transmitir e a criar os focos de transmissão e as cadeias de transmissão do vírus. O Dr. Ricardo Mexia ainda há pouco tempo, há coisa de 2, 3 semanas, trazia dados. Aliás, ele não trazia dados, ele falava de dados que tinham acabado de sair há pouco, também a nível de redes sociais, sobre as cadeias de transmissão, em que já seria uma faixa etária a rondar os 30, 40, 50 anos que estavam a ser responsáveis pela criação de novas cadeias, ou seja, na transmissão. Portanto, meus amiguinhos não são só os jovens, atenção, que transmitem o vírus. Toda a gente pode transmitir o vírus. E neste caso, se calhar, já não são só os jovens que estão a transmitir e a criar as maiores cadeias de transmissão. Era importante esclarecer isso. Mas, em todos os casos, eu volto a dizer, isto só se resolve de duas formas, como também já disse no outro podcast. Uma é extrema e negativa, que é, chega a um ponto que os hospitais deixam de poder dar resposta a quem precisa e começam a escolher, como aconteceu em Itália e creio que em Espanha também, em que começam a escolher entre dois doentes quem é que vai ficar com o ventilador. Portanto, e ninguém quer que isto aconteça. E muito menos ninguém quer ficar com a consciência de que foi um foco de transmissão de alguém que não teve a possibilidade de ter acesso a cuidados de saúde. Acho que ninguém quer ter esse peso na consciência. E depois há outra forma, que é mais fácil de fazer. Não é fácil, mas é mais fácil de fazer, que é tu, eu, quando saímos à rua, quando vamos ao supermercado, quando vamos à farmácia, quando vamos trabalhar, quando vamos a qualquer lado, cumprimos com as normas que nos são pedidas. Porque exigidas não podem ser. Tu não exiges a ninguém que faça se tu não estás lá para ver o que a pessoa está a fazer. Sim. Se não tinhas de ter uma polícia para cada cidadão, como costuma dizer. Mas se toda a gente ajudar a fazer isto, as coisas resolvem-se mais facilmente. E para quê? Até depois, então sim, chegar a vacina, que vai resolver grande parte do problema, pode resolver grande parte do problema, mas até aí nós temos que estar neste limbo, que é, temos que passar nos pingos da chuva, ou seja, temos que ir controlando o crescimento da pandemia sob pena de nós próprios não nos podemos assistir a nós próprios, né? Ou seja, quando os hospitais deixam de ter resposta, quando os hospitais têm profissionais infectados que depois obrigam a fechar ainda por cima um serviço, e por aí fora, ou um supermercado, por exemplo, que é um acesso que permite o acesso a bens alimentares. Portanto, este tipo de bens essenciais tem que ser protegido. Como é que protege? É com a tua atitude e com a minha e de outras pessoas. É? Estas pequenas atitudes de lavar as mãos, desinfetar as mãos e usar máscara, opa, eu acho que não é algo que seja assim tão... que mexa assim tanto na vida das pessoas e que influencia assim tanto o dia-a-dia de uma pessoa, que leva a que a pessoa desvalorize a coisa. Percebes? Eu acho que é algo que é mais fácil de... Eu acho que isto é este problema da Covid-19 é mais fácil de resolver do que a maioria das pessoas neste momento pensa. Mas a solução para ele, para essa solução, a maioria das pessoas não a tem, não a pensa, que está nelas próprias. Percebes? Se toda a gente ajudar com a sua cota parte de responsabilidade, isto nós passamos no pingo da chuva até se resolver com a vacina. Não digo que se vai resolver com a vacina, porque é óbvio que isto, as infecções estão sempre a aparecer, mas que vai prevenir, como é óbvio, o crescimento da doença pelo mundo fora. Sobretudo isto. Pá, e falando um bocado das máscaras, há pessoal que até curte bué de andar de máscara na rua. Há pessoal que até nem anda sem máscara, mas eu digo, não, aquela pessoa está a usar máscara, vocês é que não estão a ver, que aquela pessoa diariamente usa máscara. Não, porque repara, uma pessoa, até pessoas introvertidas e pessoas que não gostam de sorrir e o caralho, até uma mais-valia, um gajo anda na rua, opá, eu às vezes quando estou num dia não, um gajo mete a máscara, tranquilo, um gajo até parece que fica ali mais, olha, mais mascarado. Vais com essa camisola com o capuz, metes o capuz por cima e a máscara, nem eu te conheço. E depois meto os óculos, embacei-os, que é para eles nem sequer verem os laboratórios. Exatamente. Por isso acho que sim, acho que também tem esse ponto positivo. Um gajo já não sente o bafo dos outros, nem nada. Tem os seus lados positivos. Pronto, e agora ia-te perguntar soluções, vacina, quais são as previsões, o que é que tu achas? Previsões não é para este ano, certamente, como eu já tinha dito isto em abril, ou maio, quando fizemos o primeiro podcast. Dificilmente seria. É assim, não deverá demorar muito, e quando digo não deverá demorar muito, tanto pode ser um mês como pode ser um ano, como é óbvio.
acho que está mais pendente do desenvolvimento dos processos a nível burocrático do que outra coisa. Mas está quase certo? Não, eu não sei, eu também não sei. Assim, vai-nos chegando informação sobre isso, mas pouca. Mas em todo o caso, não sei se é a AstraZeneca, creio eu, que está prestes a colocar uma vacina no mercado, mas isso é algo que mais tarde ou mais cedo vai chegar. Que vai ser outro problema. Não vai ser outro problema, vai trazer outro tipo de problemas, que é o acesso, a facilidade do acesso, o custo do acesso. Pronto, não vale a pena estarmos a entrar por aí, mas são coisas previsões. que Ela vai vir, de certeza que vai chegar, a vacina. Vai ajudar a resolver o problema, mas volto a dizer, mais uma vez aqui tem um senão, que é, chega a vacina, e como é que vai ser a atitude da malta daqui para a frente? Porque isto é importante perceber, porque nada vale, tu estás a fazer a vacina agora, mas o vírus vai continuar por aí, certamente, não é? Ou outros que apareçam, não é? Nós estamos aqui, nós temos que aprender uma lição disto, não é? Isto é que é importante, porque felizmente, e não estou a dizer felizmente, porque isto não tem nada de positivo, que é a taxa de mortalidade é baixa com esta infecção. Repara, por um lado é felizmente, porque repara, foi se calhar uma das melhores, digamos assim, entre aspas, pandemias que poderíamos ter. Imagina se existe uma pandemia que te derrete metade da cara ou uma merda qualquer mesmo. Nós tivemos esses casos. Aí é que a porra ia ficar mesmo séria. 40, 50 anos. Por isso, ou seja, esta pandemia está-nos a dar, se calhar, pode-nos dar as ferramentas necessárias para quando a porra ficar mesmo séria e se calhar aí onde tu queres chegar, que aqui nós temos mesmo que aprender com isto e criar a estrutura necessária, porque já percebemos com isto que pode vir coisas muito piores. Lá está. E depois, eu continuo a dizer isto, eu acho que, e ainda há pouco, por exemplo, ouvimos uma reportagem na televisão sobre as últimas declarações da doutora Marta Temido, a Ministra da Saúde, a dizer que não houve falta de planeamento sobre muitos aspectos. A nível de hospitalar, a nível das vacinas, etc. Mas o que eu continuo a não ver, e vejo isso nas pessoas, continuo a não ver isso nas pessoas, é a consciência sobre as coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Voltando aqui um minuto atrás com o que eu estava a dizer, esta doença, felizmente, e não é bom eu dizer isto porque morrem pessoas, isso nunca é bom, mas o menos mau disto é que a taxa de mortalidade é baixa, ou seja, das pessoas que se infectam, muito poucas, em relação às que se infectam, muito poucas, infelizmente, perdem a vida. Mas as pessoas têm que entender de uma vez por todas que, e é isto que eu acho que continuamos a não entender no dia a dia, que as pessoas não percebem que, para além do problema de pôr em risco a vida das pessoas, isto é um vírus que é facilmente transmissível. O primeiro problema deste vírus, ou o grande problema, é a transmissibilidade, que é muito mais fácil do que outros, nomeadamente o vírus da gripe, por exemplo. Este é muito mais fácil. Tu vês que o crescimento de casos é maior, mas se calhar, em relação comparado a outros anos, até a gripe normal, o influenza mata mais pessoas do que esta, talvez. Ou já matou, percebes? Portanto, a grande e é por isso que eu acho que as pessoas não entendem que não adoptam comportamentos para tal, para contrariar. Ou seja, as pessoas não entendem que o problema disto é a transmissibilidade do vírus. Isto é, imagina que chegas ao hospital, pequeno, num centro de saúde, e sem querer infectaste alguém. Epá, tocaste num objeto, também não sabias que se calhar estavas infectado, porque a maioria das pessoas não tem sintomas sequer. É outro problema. Tocaste num objeto, numa porta, seja como for, e infectaste uma pessoa. Eventualmente, esse centro de saúde, esse hospital vai ficar fechado para quarentena durante 14 dias. Percebes aqui a importância da transmissibilidade? Sim. Tu impediste um hospital, ou inevitavelmente e sem querer, vais impedir um hospital de dar assistência a milhares de pessoas que vão precisar de cuidados, por uma questão de, eu não digo que possas ter tido algum desmazelo, mas pela facilidade da transmissão do vírus. Portanto, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que a importância disto, primeiramente, é a transmissão, é o grau de transmissibilidade do vírus. Porque, ainda há pouco tempo vimos os casos da Fórmula 1 e depois das tais ondas na Nazaré, que tu viste claramente que não havia distanciamento social. É nestes pequenos exemplos que eu vou ver. Epá, eu não vou contra este tipo de eventos. Epá, isto tem que ser feito e é algo que não tem que ser feito, mas
é algo que já estava planeado e não podemos parar completamente tudo. Opá, eu sou a favor disso. Mas eu continuo a não ver, lá está, o comportamento das pessoas lá. Percebes a ideia? É aqui que tu vês. Foram na Percebes? fé. Foram na fé. Exatamente. São pessoas com fé. Percebes? E eu continuo a dizer, eu acho que ninguém quer ficar com o peso na consciência de infectar uma avó, que infelizmente é asmática, portanto tem fatores de risco, ou um filho, que depois tem que ser hospitalizado. Volto a dizer, e acho que já tinha falado nisto no primeiro podcast, acho que o primeiro caso aqui em Coimbra, não estou certo, mas acho que aconteceu, ou foi um dos primeiros casos aqui, da primeira pessoa que morreu aqui no Hospital de Coimbra, no Hospital Universitário de Coimbra, foi uma senhora idosa, creio eu que foi o primeiro caso, não estou certo. Alegadamente, voltamos aqui ao campo do alegadamente, que está muito na moda, alegadamente por uma familiar dela, creio que, não sei se era uma neta, se era uma filha, que depois se veio a perceber ou vieram a rastrear a cadeia de transmissão que tinha transmitido à senhora. Portanto, e ninguém quer ficar com peso na consciência disto para o resto da vida. Percebes? Ninguém quer. E repara, isto pode ter sido algo que pode ter acontecido num toque tão subtil, em algum objeto, a falar, pequenas coisas, né? Ninguém consegue ver onde se está a transmitir ou não. É claro que não. Mas ninguém quer ficar com este peso na consciência. Então, se ninguém quer ficar com o peso deste na consciência, então vamos adotar comportamentos para tal. Né? Não nos custa nada fazer isso. Não nos custa nada fazer isso. Eu, quando vejo, infelizmente, ainda vejo pessoas a tentar entrar na farmácia sem máscara ou compor a máscara, tu logo daí vês a importância que a pessoa está a dar ao problema. Porque essa pessoa já sabe, de antemão, que não entra em um estabelecimento sem ter uma máscara colocada. Não vamos estar aqui a discutir se deve usar, se não deve usar, etc. Vamos só estar a falar das regras que estão neste momento implementadas. Exatamente. E quem diz a farmácia diz outro estabelecimento qualquer. Ou um supermercado, sei lá, não interessa. Onde tu vais, neste momento tens um estabelecimento fechado, tens que entrar de máscara. Quando tu vês este tipo de atitudes, tu vês que essa pessoa ou ainda está um pouco enraizado no povo que pode não ser tão grave como realmente é. Lá está. É este o perigo, percebes? E depois, quando tu vês, lá está, vês conferências de imprensa todos os dias, e mais casos, e mais casos, e mais casos, e tudo isto ajuda ao pânico, tudo isto ajuda ao stress, à ansiedade. Mas quando vês que o número de mortes, felizmente, é muito baixo em relação ao número de infectados, há sempre alguém que vai começar a desvalorizar. As pessoas muita gente começa a desvalorizar. Morreu uma pessoa, mas infectaram-se 2.000, mas só morreu uma ou duas. Quer dizer, não vamos falar em só. Não é? Isto é sempre importante. Porquê é que tu achas que acontece esse efeito às vezes nas pessoas? Que é, por exemplo, uma pessoa estar preocupada com o vírus e ao mesmo tempo estar-se a cagar. Compreendes onde eu quero chegar? Que eu acredito que a população está em pânico. Isto é como tudo. E ao mesmo quando tempo, metem uma ideia. E ao mesmo tempo está-se a cagar porque não segue as normas. Isto é como tudo. Quando tentam meter uma ideia na cabeça que uma coisa é assim, mas tu com o tempo começas a perceber que pode não ser assim. Pois. Tu começas a duvidar. Isto é como tudo. Porquê? Porque tu vês os dados todos os dias. Tu vês o número de infectados e vês o número de mortes, que é muito baixo em relação ao número de infectados. E ainda bem. Quem dera que não fosse nenhuma, como é óbvio. Não é? É óbvio que há pessoas que vão sempre estar de pé atrás sobre isso. E eu vejo que há pessoas que ainda estão. E vai continuar a ser. Nunca vamos ter toda a gente a pensar da mesma forma. Isso é impossível de acontecer. Mas por isso é que eu digo. Isto, e depois há outra coisa, que eu também já falei no outro podcast e que volto a dizer. Não é com conferências de imprensa diárias que se resolve o problema. Pelo contrário. Isto só ajuda ao pânico e à ansiedade nas pessoas. Porque é a minha opinião, não é bom e até é um desgaste ainda maior para os profissionais que lá vão, à doutora Marta Temido, à doutora Garça Freitas, da DGS, ao secretário de Estado. Aquela gente que ali vai todos os dias fazer uma conferência de imprensa a dizer número de novos casos, número de recuperados. Os chefões têm todos os dias que se deslocaram sim, ou enviam para falar. Sim, eles estão a fazer conferências de imprensa diárias todos os dias a atualizar o estado da pandemia. Eles, quer dizer, eles são os líderes, não são eles que andam lá com a mão na massa, mas mesmo assim, se calhar podiam estar a utilizar esse tempo. Sim, mas lá está, mas estão ali a dar a cara, a ideia que eles querem, eu acho que a ideia que eles querem passar não é a ideia que fica nas pessoas, que é, eles estão a dar a cara sobre algo, que neste caso estão a atualizar o estado da pandemia em Portugal, mas ao mesmo tempo, a fazer isto todos os dias, só estão a criar ainda mais pânico nas pessoas. Isto é. Agora dizem-me assim, queres ver que este rapaz está aqui a dizer que agora nem se devia dizer quantos infectados já há e quantas mortes já há e quantos casos já ativos ainda existem. Não, claro que não. É óbvio que queremos saber.
Mas eu acho que era uma das medidas que eles primeiro deviam fazer, e isto sou eu que sugiro aqui, diretamente. Não vale a pena uma conferência diária sobre isto. Não vale a pena. Uma coisa é se prevê que vai haver um crescimento exponencial de casos, por exemplo, como o inverno. Aqui dou uma palmatória, talvez seja. Até por uma questão de alerta da própria população, que é o que está a acontecer, até porque vamos entrar novamente em estado de emergência. Mas tu tiveste aqui um mês ou 2 ou 3, aqui agora, durante o verão, em que tivemos naquele limbo em que não tínhamos uma baixa de casos muito maior em relação... Temos um número de casos muito menor em relação ao que temos agora. Portanto, havia alguma acalmia nas próprias pessoas. Nós fomos saindo, houve o desconfinamento, fomos saindo, fomos voltando à nossa vida normal. Mas tu continuaste a ter as conferências de imprensa diárias a atualizar o estado da Covid-19. Portanto, repara, indiretamente, eles estão a ajudar a que as próprias pessoas não parem de pensar nisto. Agora, não parem de pensar nisto, mas, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é, tu viste para a televisão sempre dizer para se prevenirem. Outra coisa é, tu viste todos os dias estar a dizer mais infectados, e mais infectados, e mais infectados, e mais infectados. Tu começas a ouvir isto um dia, 2, 3, um mês, 2, 10, um ano. Tu andas todos os dias a ouvir isso. Tu já sabes que ali ao meio-dia ou às 11h30 já estão ali as televisões todas em direto, com as câmaras apontadas à Diretora-Geral de Saúde ou à Ministra da Saúde, para ouvir quantos casos são hoje e quantos é que se recuperaram e quantos é que estão internados. Tu já estás tão formatado para isto que já não pensas noutra coisa, que o pânico só cresce. A ansiedade só cresce nas pessoas. E depois, com o crescimento da ansiedade e do pânico, nem sequer conseguimos muitas vezes raciocinar bem sobre as coisas e ter as melhores atitudes. E eu acho que isto é uma bola de neve desnecessária que se está a criar há uns meses para cá. Que agora, continuo a dizer, agora se calhar até faz sentido haver isto, haver este tipo de intervenções públicas, porque estamos numa altura em que o crescimento do número de casos é facilmente previsível que vá aumentar. Mas se calhar até que nem era preciso, percebes? E eu acho que seria muito mais fácil terem optado em conjunto com a comunicação social. Lá está, eu não quero falar da comunicação social, mas inevitavelmente volto sempre a falar. Começado por efetuar mais tentativas de educação da população do que este tipo de informação. Até porque esta informação, com o tempo, não chega a toda a gente. É esse o problema. Não chega. Por toda a gente ouve, mas não chega a toda a gente. Não mexe com toda a gente. Há sempre alguém que vai desvalorizar com o tempo. Que é o que está a acontecer. E vê-se ainda hoje. Por isso é como te digo, o que é que eu vejo para o futuro? Mais uma vez, tudo é possível, né? Como dei a primeira resposta. Agora, volto a dizer, isto depende muito de cada um de nós. Muito mesmo. Toda a gente tem a sua cota de parte de responsabilidade aqui. Enquanto toda a gente não perceber isto, vamos estar sempre com o bichinho na cabeça a pensar sobre isto. Muito bem. Foi poderoso agora. Muito bem, que é como quem diz, foram só 3 horas seguidas. Não, estamos aqui quase nas 2 horas. 3.700.000 espectadores, neste momento só saiu 1. Portanto, estão lá 3.699.000. Já estamos no 3.8. Por isso 3.8? subiu. Foram os amigos. Foi quando eu me calei agora. Exatamente. Voltaram mais sem. Pronto, olha, eu vou fechar com uma questão também bastante pertinente, que é de 0 a 10, qual é que é o teu nível de saudade de estar nem falo numa disco, mas assim num bar daqueles em Coimbra rançosos, em que um gajo está lá todo enlatado, bêbado que nem um cacho, ouvir aquela música só abanar a cabeça porque não abanas mais nada. Qual é que é o teu grau de portanto, saudade? Numa situação em que há um excelente distanciamento social. Né? Exatamente. Eu lembro-me bem, em 1940 já era assim. O meu nível de saudade de 0 a 10. É uma pergunta difícil. Porque isso é quase tão difícil como a pergunta do que é que dizem os teus olhos. O meu nível de saudade de 0 a 10. Disso. 4. E porquê é que eu digo 4? Primeiro porque dizendo 5 era meio-meio. E eu dizer uma nota média iam logo dizer pronto, ele está a dizer o médio que é para não dizer nem que sim nem que não. Pronto. E o que é que eu dei o 4? Dei para baixo. Porque eu acho que hoje o mais importante ainda não vai ser isso. Daqui dos próximos anos. Portanto... Pois. Vai ser importante, lá está o 4, lá está a chegar ao 5, né, ao meio da importância, mas acho que os outros 6 ainda são mais importantes. Vamos ter que dar prioridade a outras coisas.
Só quando tivemos, pois tu já estás quase nos 30 e eu ainda sou um Eu jovem. dizia que estava quase nos 30 em 1940. Agora, Pois não, porque eu ia dizer eu que hoje ainda digo. eu só aos 30 anos é que vou voltar a ter uma experiência assim, mas tu só para aí já aos 45. Tu já estás Aos 45? já estás a ficar Mas caduco. já faltou mais. Já faltou mais. É como Eu já tenho aqui a careca de padre em cima a Foda-se. aparecer, por isso. não me digas nada, pá. Eu, um jovem como eu, pá, já ficar com umas entradas. Olha, um jovem como tu, eu com 45 anos nunca vou ver uma pessoa como tu que nos mesmos 45 anos vai ter tão pouca barba como tu tens. Eu estou um pouco Por isso acho que acabado. podes te manter ainda muito contente até lá. É verdade. Olha, e uma coisa boa é que eu não vou ter cabelos brancos. Pois não, tu nunca vais ter cabelos brancos. Pois não vou ter cabelo. Pois, precisamente. Nem preto nem branco. Pronto, olha, Fábio, acho que finalizamos aqui. Tens alguma consideração final? Eu não Alguma tenho mais coisa? nenhum. Opa, é assim, eu sei que falei pouco, lá está, nos 5 minutos passados, mas acho que ainda Tá assim ótimo. vão-me recatar Está ótimo. Assim é que eu gosto de cantinho. ter e vão-me aqui ficar ter. por aqui. Pronto, caros ouvintes, caros não é telespectadores, caros espectadores. Youtuber espectador. YouTuber espectadores, já sabem que este podcast, bem, não vale a pena dizer isto porque se chegaram até aqui é porque já o ouviram, por isso não vou dizer que vai estar no Spotify, no YouTube, e acabei de dizer. Pronto, da nossa parte é tudo. Espero que tenham gostado. Já sabem, o meu nome é João Rodrigues e O meu é Fábio Pinho, não sei se... Exatamente, se sigam pararam o Fábio Pinho nas redes sociais. Não sigam, por amor de E Deus. o Fábio Pinho lançou um livro há pouco tempo. Não lançou Não, nada. não lançou, Eventualmente, não lançou. daqui a 5 ou 10 anos, quando isto estiver mesmo a bombar e as nossas carreiras profissionais estiverem muito loucas, depois Quando as aí... redes sociais tiverem chegado ao fim, pronto. Exatamente, depois aí o Fábio Pinho vai lançar ele lança um livro, porque aí é que vão ter que ler livros, já acabaram as redes sociais. o livro, o nome do livro vai ser Pandemia e Depois. E depois, muito bom. Então vá, pessoal. Tchau, fiquem bem. Até ao próximo episódio. Forte abraço e até a próxima.